Olá, Ruth, paz do Senhor Jesus. Eu tirei uma palavra aqui, né? Eu levantei a palavra para o céu e sai o livro de 1 Crônicas, capítulo 17, que vai falar, né, de Davi e a edificação, né, que ele deseja edificar o templo, um novo templo ao Senhor. Só que Deus, ele não permite que ele edifique esse templo. Então eu vou ler aqui, tá? Vamos ler alguns versículos, não vou ler em sequência, mas depois vocês meditem com calma em 1 Crônicas 17, verso 1. Sucedeu, pois, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma eu morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirá meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel e plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra parte. Nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias que ordenei juízos sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, ao qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino, e este me edificará, e eu confirmarei seu trono para sempre. E eu serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono será firme para sempre. Conforme todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou o profeta, né? Assim falou Natã, Davi. Natã foi um profeta. Então, eu acabei lendo todos os versículos aqui. Então, meninas, vamos aqui meditar, porque nem todas as palavras eu acredito que seja ali no canal. Tem pessoas que Deus vai atrair no nosso meio, mas eu creio que essa é uma palavra específica para o nosso meio, né? Ontem o Senhor tem me falado, né, que Ele quer trazer uma descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi. Então Deus, Ele quer colocar do nosso lado, né? No caso eu, né? Cada mulher aqui, homens da descendência de Davi, diferente da descendência, né? Que tem aí no mundo, né? Porque nem tudo que a gente vê no físico aconteceu, não quer dizer que é o mesmo do espiritual. Então, é uma palavra, dois versículos que eu até grifei aí, né, na foto, verso 11. Há de ser que quando forem cumpridos teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Então, aqui está falando do que vai acontecer no futuro, certo? E quem vai edificar esse templo quando vocês vão meditando? É Salomão, né? Sabemos que Salomão, ele escreveu
cantares, o que não é meditado, né, nos conselhos para o casamento, nas igrejas. Infelizmente, eu não conhecia ainda. Tem alguns canais que falam sobre cantares, mas acaba também até desviando o foco. Então, eu creio que Deus também trabalha com um povo específico. E Deus, ele quer trazer essa descendência, porque essa descendência será firme para sempre, verso 14. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Por quê? Deus está trazendo isso? Porque ele está dizendo de um reino de paz, um reino do Messias, um reino de aliança eterna. Então é isso que Deus tem para nós, né? Porque Davi, ele tinha mãos de sangue, ele pecou, mas ele era um homem de guerra. Só que o governo que Deus traria por meio da descendência, né, de Davi, que Salomão, né, instituiria esse reinado, apesar de ele ter cometido, né, no final de sua vida, né, não sei a idade certa, abominações, mas o que? Isso se cumpriria na descendência depois dele. Então, o que eu entendo? E eu creio que o Espírito fala conosco, que essa descendência, ela vai glorificar a Deus. Então, muitas mulheres aqui vão casar, mas quem vai colher são os filhos, né? Porque Deus, quando ele faz um concerto na nossa vida, eu digo, ele visa uma geração, né? Ele visa os filhos dos filhos, porque ele visita as gerações. Então, Deus, ele trabalha com povos, não somente abençoar nós, por isso que muitas vezes o processo ele é tão doloroso, porque é um futuro, nós não podemos enxergar agora o futuro. A palavra de Deus nos diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas virá o tempo, está lá em 1 Coríntios 13, que conheceremos perfeitamente. Então, Davi, ele queria ali edificar um templo, só que Deus, ele está dizendo que isso quer dizer para o futuro, que esse templo, ele não será edificado por mãos humanas, mas é um templo espiritual, a nossa vida. Amém? Onde Deus, ele reuniria povos, e ele tem reunido em várias partes do mundo, inclusive, que espera no Senhor. Amém? Então, aqui na minha Bíblia também vai dizer que a interdependência entre Davi e Salomão é definida pela visão do cronista acerca do templo. Davi não desfrutou dos descansos de todos os inimigos, antes foi um guerreiro que subjugou seus adversários. Como homem de guerra, não foi lhe permitido construir a casa do Senhor. Em vez disso, o Senhor edificaria para Davi uma casa ou dinastia. Essa promessa coroou todas as bênçãos concedidas por Deus ao seu servo. Davi faria os preparativos para que seu filho Salomão construísse a casa do Senhor. Natã, profeta do Senhor, durante os reinados de Davi e Salomão, foi consultado quanto ao desejo de Davi de construir o templo. Também condenou o pecado de Davi com Batseba. E juntamente com o sacerdote Zadok, ungiu Salomão como rei. Então, depois disso, né, que Deus, ele fala a Davi, porque Deus, ele tem planos para a nossa vida sentimental. Muitas vezes não vamos entender esses planos, né? Pode ser que eu estou falando, pode estar servindo para alguma Ruth agora, ou vai servir futuramente, porque o plano de Deus nunca vai ser igual ao nosso. Deus coloca desejos no nosso coração, mas nunca vai ser igual ao nosso. Então, conforme todas essas palavras, verso 15, mais uma vez eu repito, e conforme essa visão, né, falou o profeta, né, Natã a Davi, que o Senhor, ele vai confirmar um reino eterno, né? Tudo que Deus, ele faz, ele fez, né? Ele vai fazer, Salmo 119, a fim de durar para sempre. Então, a palavra vai nos dizer, nos versos 16 em diante, da oração de Davi,
né? E essa oração, ela é o quê? É um agradecimento, né? É o planejamento. Amém? Então, o Senhor nos chama, né, na vida sentimental, para a gente preparar, né, para receber esse novo tempo, essa nova vida, né, a vida de casada, a vida matrimonial, em que deixaremos os nossos pais. Amém? Porque é necessário que se cumpra, né, esse concerto. Eu creio que por meio da nossa descendência. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o verso 25. Amém? Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificaria casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Verso 26. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus e falaste este bem acerca de seu servo. Agora, pois, verso 27. Foste servido abençoares a casa de seu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. Então, Deus ele concede no verso 18 vitórias a Davi, porque ele agradeceu, né, ao Senhor. Muitas bênçãos que ele faria, né, por meio da descendência, porque Deus ele escolheu Davi. E eu creio que para muitas mulheres aqui, Deus ele tem um Davi. Amém? Deus tem um homem de coração quebrantado. Amém? E Jesus, ele teve esse coração quebrantado, porque Jesus foi um homem de dores. Jesus foi um homem de dores. E Deus, ele nos chama, né? Que essa casa, ela vai ser para muitas gerações. O que Deus ele está construindo aqui por meio desse campo, por meio de nossas vidas, vai abençoar muitas outras mulheres que sofreram e têm sofrido na mão dos inimigos. Amém? Então eu creio que mediante essa palavra, o Senhor, ele vai suscitar uma semente depois de nós. Uma semente bendita por termos obedecido a Deus e ouvido a tua voz. E ele vai confirmar esse reino, ele vai confirmar esse casamento, porque ele é fiel no que ele cumpre. Então, nesse dia de hoje, né, sonhe o propósito de Deus na sua vida. Não se deixe enganar por conselhos humanos, não se deixe firmar por aquilo que você tem visto. Mas se firme naquilo que você não viu, aquilo que Deus ele está fazendo, né? Ore ao Senhor, clame Ele, peça a Ele para que direcione os seus passos e vocês não fiquem confundidas. Amém? Tem coisas que Deus não vai permitir, mas Ele nos traz aqui que a nossa linhagem vai ser de Davi. A mesma coisa aconteceu com Ruth. Para salvar a descendência de Ruth, Deus enviou Boaz. Deus, ele sempre tem um resgatador preparado por nós. O resgate da noiva foi Jesus. E eu creio que nesse campo, para muitos aqui, ele tem esse propósito de enviar um resgatador, um homem que vai ser com o coração quebrantado, um homem guerreiro, um homem temente ao Pai. Amém? Porque você está gerando no mundo espiritual. Nunca vamos entender o fim disso, mas Deus ele tem um propósito maior. Amém? Ele tem um propósito lá na frente. E Deus, ele em Malaquias 2 vai falar que ele quer uma descendência bendita. Só que por causa das mãos de Davi estarem de sangue ainda, se confirmaria posteriormente no governo de paz, porque Deus não apartou de Davi as promessas. Deus cumpriu a promessa, amém? Daqueles que o temem. Então eu deixo aqui, queridas, essa palavra que exorte vocês, que leva a reflexão e que o Senhor, Ele tem para nossas vidas. Eu creio que essa palavra não veio de mim, porque eu nem sei falar, amém? Eu não sei, o Senhor é que conduz. E eu falo na humildade, porque eu não sei como
vem as palavras. Deus traz a palavra. Eu só peço, Senhor, tem misericórdia. E que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele cumpra o que Ele tem para nossas vidas futuramente. Porque cada uma aqui tem um tempo no campo. Amém? Se vocês aqui, cada uma, né, tem umas que são mais antigas, mas as novas, se vocês foram trazidas aqui, eu creio que é só para tomar posse, para sofrer esse processo e tomar posse. Chegamos aqui porque o Senhor realmente, Ele nos atraiu e Ele vai trazer colheita. E assim eu profetizo, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe, Pai, essas palavras, que elas venham a ser seladas no mundo espiritual, assim como no físico, Pai. Traz aqui, Pai, homens, ó Pai, para cada mulher valentes, ó Pai. Aquelas, ó Pai, que têm orado, Pai, e aquelas que virão. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor, Pai. Eu profetizo, Pai, que o Senhor convença do pecado, do juízo e da justiça, e que o Senhor faça morada, Pai. Aleluias, ó Pai, na nossa descendência, Pai. Porque assim foi com Cristo, Pai. Por meio de Cristo, muitas nações seriam ser benditas na terra. Então, por meio da aliança do sangue de Jesus, Pai, cumpra esse reinado de paz na nossa descendência, assim como fostes, ó Pai, com Salomão por causa de Davi. Aleluias, ó Pai, porque Davi, aleluias, foi um homem segundo o teu coração. Mas o Senhor, Pai, tinha, Pai, um propósito, ó Deus, de continuar essa obra por meio de Salomão, Pai, que a descendência depois, no Novo Testamento que hoje vivemos, é Jesus, Pai. Aleluias, ó Pai, um governo, Pai, de paz, ó Pai, estabeleça por meio aqui desses homens que serão cabeça de cada uma das mulheres, Pai. O meu também eu consagro no teu altar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor nos colocou debaixo de uma promessa, Pai. Cumpra a tua promessa em nosso meio, Pai. Cumpra aqui, Pai, Arabaxerecanta lá. Cumpra, Pai, descendências benditas por meio de nossas vidas, ó Pai. Descendência santa, Pai, que glorifique o teu nome, que exalte o teu nome, Senhor. O Senhor, Pai, nos diz na tua palavra que o Senhor tiraria todos os fariseus, os narizeus, Pai, os zeus, todos os egos, ó Pai, homens, nações inimigas, e que nunca mais, ó Pai, os inimigos incircuncisos entraria, Pai, na nossa terra. Então, tira do nosso coração, limpa a nossa terra para que entre, Pai, ó Deus, o Salvador, Pai. Aleluias, ó Pai, para que entre Cristo, para que entre esse cônjuge, Pai, da descendência do Senhor de Davi. Traz aqui Davi, ó Pai, para cada um de nós. Assim eu creio, eu profetizo e seja selado assim na terra como no céu essa oração. Em nome de Jesus eu repreendo também todo engano de Satanás. Caia por terra agora. Todo espírito imundo volte para o abismo e todo anjo caído volte por 7 caminhos. Que nenhuma arma forjada, Pai, ó Deus, maligna prospere, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus.